Ano, tudo bem com vocês? Como estão? Todos em casa, com saúde, estudando muito, brincando muito, né? Jogando bastante, tenho certeza. Mas vamos lá, professora Cássia, novamente com vocês, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o artigo, certo? Então, hoje a gente vai ver a parte 2, a gente vai ver mais algumas informações sobre essa classe gramatical. Lembrando que no primeiro vídeo, a gente falou que o artigo, ele é uma palavra que serve para determinar, né? Definir aí um substantivo, especificar, ou indeterminar um substantivo. Então, quando a gente está falando de um substantivo qualquer, a gente utiliza um artigo indefinido. Quando a gente está querendo especificar, a gente utiliza um artigo definido. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: um, uma, uns e umas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente tem a junção de um artigo com uma outra palavra. Como assim? Como é que isso acontece? Como é que eu vou identificar? Vamos dar uma olhadinha então. Então, a parte 2 do nossa aula é sobre a contração do artigo. O artigo ele pode apresentar algumas contrações. O que seria isso? O que seria uma contração? Seria a junção de um artigo com outras palavras. Então, quando eu junto um artigo com outras palavras, eu tenho uma contração. Tá, ok. Quais são essas palavras? Eu conheço essas palavras, eu tenho que saber o nome delas? Não necessariamente, tá? A gente está falando da junção do artigo com uma preposição, por exemplo, mas mesmo que você ainda neste ano não tenha aprendido preposição, porque preposição você ainda não chegou lá, né? Ainda não chegamos nesse conteúdo de preposição, não precisa nomear, tá? Em nenhum momento a gente vai te pedir para nomear assim, me diz com qual palavra, qual é a classe gramatical da palavra que o artigo se juntou. Não, a gente não vai pedir isso. Então, a questão aqui é você saber identificar que naquele termozinho ali tem um artigo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha onde que isso acontece. Olha a frase que eu tenho aí. A porta da geladeira está aberta. A porta da geladeira. Olha para cá, você já não sabe que esse a, ele é um artigo definido? Sim, eu já sei isso. O que eu percebi? Que esse a, ele não está sozinho. Ele está junto com uma outra palavra. Que palavra pode ser essa? É o de. De mais a virou da. Simples assim. Então, se eu vi que eu tenho um artigo que está juntinho com outra palavra, isso é uma contração do artigo. Outro exemplo. Meus tios moram num sítio maravilhoso. Esse finalzinho aqui, ó, ele é um artigo indefinido. E tá junto com outra palavra, com a palavra em. Então, se eu juntei em mais um, virou num, certo? Isso é moleza, é só eu identificar quais são as palavrinhas aí que estão se juntando. Vamos dar uma olhadinha na lista que a gente tem de contrações? Essa listinha aí de contrações do artigo está lá na sua apostila. Então, se na hora que você estiver fazendo um exercício você tiver alguma dúvida, volta lá na apostila e olha essa listinha que a gente tem aí. Contrações. Se eu coloco a palavra em mais o artigo definido a, virou na. Se eu colocar o S, né, colocar no plural, bastou colocar o S. Nas. Moleza. Em mais o, no. Em mais um, num. Em mais uns, nuns. Em mais uma, numas. Numa ou numas. D mais a, dá. D mais o, do. D mais um, dum. E D mais uns, duns. Simples. Juntei aqui quase uma matemática, né? Fizemos essa somazinha aí e deu as contrações do artigo. Moleza? Então, a dica é essa. Tá fazendo algum exercício, encontrou alguma dificuldade e esqueceu, dá uma olhadinha na listinha. Foi? Então, para a gente fixar bem esse conteúdo, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios.
Eu separei para vocês, esses 2 primeiros exercícios aí, são da sua apostila 3, página 17. Então, aí na apostila 3, página 17, no número 4, nós temos as 2 frases que temos aí, ó. Pai, comprei o livro e pai, comprei um livro. O exercício pede que você identifique a diferença que existe nessas 2 frases. O exercício, ele não especificou bem que diferença é essa, né? Se é uma diferença só na forma que foi escrita, se é uma diferença de sentido. Eu quero que você pense de uma forma bem completa, combinado? Então, dá uma olhadinha aí nessa frase e você vai pensar na diferença, na maneira como foi escrita e a diferença de sentido que essa maneira, que essa escolha pode gerar, tá bom? Então, vamos lá, dá um pause aí no vídeo, dá uma olhadinha nas frases e responde para mim. Fez isso? Então, vamos lá. Primeira frase. Pai, comprei o livro. Na hora que o menino ou a menina e o filho ou a filha diz isso, pai, comprei o livro, o que dá a entender? Se ele está falando que ele comprou o livro, ele utilizou um artigo definido, concorda? Então, ó, uma diferença a gente já encontrou. Aqui a gente tem um artigo definido e aqui a gente tem um artigo indefinido. Ok. Mas essa escolha aí que a gente fez, o e um, gera uma diferença de sentido. Porque se a menina ou o menino diz, comprei o livro, dá a entender que o pai já sabe de qual livro essa pessoa está falando. Concorda? Então, é como se ela dissesse assim, pai, comprei aquele livro que a gente estava conversando. É isso, não é? O pai já sabe que livro. É um livro específico. Agora, se a criança diz, a pessoa diz, pai, comprei um livro, o pai não sabe qual é esse livro. É um livro qualquer, um livro indeterminado, concorda? Então, ó, a gente teve uma diferença na escolha do artigo. A primeira frase usou um artigo definido e a segunda usou um artigo indefinido. E essa escolha fez uma diferença de sentido. Na primeira, a gente tem uma ideia de que o pai já sabe qual é o livro. E na segunda, o pai não sabe. É um livro qualquer. Beleza? Então, sempre que a gente estiver diante de uma questão que está perguntando para a gente a diferença, né? E a escolha do artigo, a gente tem que pensar em como isso gera uma diferença de sentido no texto. Como é que a escolha desses artigos, elas trabalham no nosso texto. Então, lembra que a gente falou na última aula? Os artigos, eles podem substantivar uma palavra, eles podem dar outros sentidos, né? Trazer um sentido a mais. Então, prestem atenção nisso. A escolha do artigo é fundamental na hora da construção de um texto, tá bom? Próxima questão. A próxima questão também está na página 17 da apostila 3. Explique a diferença de sentido entre as frases de cada item a seguir, considerando a presença ou não do artigo definido. Então, já temos que ficar atentos em qual frase tem artigo, em qual não tem, e por que isso vai gerar uma diferença de sentido. Quando crescer, quero ser professor no colégio que pertence a meu avô. Ele usou algum artigo definido aí? Não usou artigo definido. Tá. Agora, se eu digo que quando crescer quero ser professor no colégio do meu avô, significa que estou me referindo à profissão, tá? Simplesmente quero ser professor, essa é a profissão que eu quero seguir. Só isso, mais nada. Agora, olha a frase de baixo. Quando crescer, eu quero ser o professor no colégio que pertence a meu avô. Na hora que ele utiliza isso, eu quero ser o professor, que ideia que esse artigo, que a colocação desse artigo trouxe aí para nossa frase? Trouxe uma ideia de que ele quer ser o melhor. Ele não quer ser um professorzinho, ele quer ser o melhor professor. Então dá essa ideia de qualidade, né? De uma coisa assim mais importante. Então, quando eu coloco o meu artigo, dá uma ideia de que ele quer ser o melhor professor. Viu como a colocação do artigo é fundamental para a construção do texto? É isso, pessoal. Vamos para as próximas.
Essa questão aí, as duas próximas questões, elas não são da apostila, tá? Eu que tô trazendo para vocês, então não tá em momento nenhum na apostila, não. Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. O que eu quero que você me diga é o seguinte: em qual quadrinho há uma contração do artigo? Olha aí, dá uma olhadinha e vê se você encontra a contração do artigo aí. Olhou? Se não achou, volta lá na listinha de contrações que eu tenho certeza que você vai achar. A contração que a gente tem aí está aqui no último quadrinho, ó. Na escola, lembra? Na é a preposição em mais o artigo a. Então, em mais a igual a na. Uma contração do nosso artigo. Foi? Próxima. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Nesse quadrinho aí, o Armandinho, ele brinca com a palavra vendo, porque vendo pode ser do verbo vender ou pode ser do verbo ver. Então, ele está brincando com essa ideia, né? Ok, mas não é nisso que a gente estava pensando. Quero que você pense o seguinte, nessa expressão aí, pôr do sol, pôr do sol. Esse termo destacado, do, o que ele é? Peraí, deixa eu pensar. Do é a junção de mais o. Essa união é chamada de contração do artigo. Então, a resposta é a letra D. É uma contração do artigo. Moleza, né, galera? Então, prestem atenção. Matéria bem simples, bem tranquila. Aproveita para fazer todos os exercícios e ficar craque em artigo. Combinado? Então, muitos beijos, até a próxima aula. Fiquem bem, com muita saúde. Estudem bastante, brinquem bastante e aproveitem que já já nós estaremos juntos novamente. Beijinhos!